Olá, sou Alessandra Braga, estudante do curso de Licenciatura em Artes Visuais pela Uninter Polo de São Jerônimo. Estou novamente aqui para darmos continuidade no nosso estágio, que é o curso de extensão. Hoje vamos para a nossa segunda aula, que tem como tema Artes Visuais no Mundo Contemporâneo. Vejamos então a seguir. Vamos para a nossa segunda aula, que tem como tema o que conecta os professores de artes no Brasil. Diversos professores apontam 6 características do novo professor de artes, que são elas. Primeira, compor relações qualitativas que satisfaçam algum propósito. Segunda, a formulação de objetivos. Terceira, a relação forma-conteúdo. A quarta, os limites do conhecimento não podem ser definidos pelos limites. A quinta, a relação entre pensamento e o material com que se vai trabalhar. E a sexta, os motivos, né? Então, vamos dar continuidade à nossa aula, explicando a seguir um pouquinho sobre cada uma das características citadas. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a primeira característica, que tem como tópico a capacidade de compor relações qualitativas que satisfaçam algum propósito. O aluno, como artista, ele precisa, então, experimentar as relações de qualidade em produções artísticas. E o professor, ele precisa fazer escolhas e também tomar decisões a partir de um determinado objetivo, com o propósito de uma boa aprendizagem para seus alunos. Pois a ideia de ensinar artes é saber agir e julgar falta de regras. Na arte, você amplia sua inteligência e a sua capacidade, que vai ser aplicada em qualquer área da sua vida. A segunda característica é a formulação de objetivos. A formulação de objetivos leva ao pensamento no campo artístico, onde os fins seguem os meios. O professor de artes tem como responsabilidade pelo sucesso que ajudará o aluno a melhorar e desenvolver suas sensibilidades, assim como também nos saberes teóricos e práticos, ou seja, ver além de ementas disciplinares ou então dos planos de aula. A terceira característica a seguir são na forma conteúdo. Nesse item, podemos então entender o que é a relação entre a teoria e a prática. Compreendemos que a teoria ela é vinculada nos problemas reais para se desenvolver então na prática. E tem como orientação a teoria redimensionada, uma na outra. Ambas não se separam, ou ao menos não deveriam se separar. Uma vez que pensar, conhecer, agir, refletir parecem ser faces complementares. O que se coloca na formação dos professores de arte é justamente, então, o alinhamento que se faz de tal forma que a ação seja refletida, seja pensada e também articulada. A quarta característica que vamos ver, então, são sobre os limites do conhecimento não podem ser definidos pelos limites da linguagem, né? Como sabemos, a arte ela expressa significados, onde não se limita àquilo que se pode ser afirmado. Sendo assim, então, que o professor de artes, ele seja limitado dos caminhos já conhecidos. E sim, ele trilha com os alunos um novo caminho. Caminho esse sensível, inventivo, cheio de singularidades e também de modo, então, que ao criar novas visões de educação, começa a fazer um novo olhar de um conhecimento para se pensar. E no quinto tópico,
seria a quinta característica, então, é a relação entre o pensamento material que se vai trabalhar. Então, a diversificação dos materiais, ela possibilita o pensar para novos procedimentos, que podem ser adotados nas aulas de artes. Então, organizando seu trabalho de promissada, contribuindo para a melhoria da qualidade no ensino das artes. E vamos então para a sexta e a última característica, que são os motivos. Então, vamos falar um pouquinho sobre os motivos. Na disciplina de arte, esses motivos vão assegurar a satisfação plena da criação artística e também a apreciação da estética da obra. Arte. Quando ouvimos essa palavra, alguns de nós imediatamente pensamos em museus ou pinturas. Há também aqueles que sentem que não possuem nenhuma relação com ela, porque acham que não conseguem entendê-la, ou que é algo exclusivo para intelectuais ou fãs do assunto. Mas, na verdade, a arte está para todos que querem experimentá-la e geralmente é encontrada em mais lugares do que podemos imaginar. As músicas que você gosta, os filmes que você vê, a poesia e o teatro e até aquela colcha que sua avó fez para você. Tudo isso e muito mais é arte. Agora, talvez você esteja se perguntando: o que é arte? E qual é sua definição? É difícil encontrar uma resposta, pois ela existe há centenas de anos e evoluiu de muitas maneiras ao longo do tempo. As razões para criá-la variam de acordo com a pessoa e circunstância. Então, defini-la é complicado e é algo que tem sido objeto de discussão ao longo da história. E ainda que não exista uma definição específica, muitos consideram que a arte é algo que mexe com suas emoções. Mas tudo isso depende da sua própria história, ou seja, de quem você é. Por isso, 3 pessoas diferentes poderiam experimentar a mesma obra de arte e ter reações diversas frente a ela. A primeira pode achar que é a coisa mais linda que já viu, a segunda pode odiá-la e a terceira pode não sentir nada. Nenhuma delas está errada, já que todos têm direito às suas próprias preferências e sentimentos. A forma como você se sente quando ouve a sua música favorita pode ser a mesma que alguém sente quando vê sua escultura preferida. E ainda que você não goste de uma escultura, pode ser valioso considerar saber por que outra pessoa gosta tanto dela. Você pode aprender algo sobre a obra e até mesmo sobre você. O termo arte é apenas um rótulo. Com o tempo, muitas pessoas tentaram classificar o que ela é e o que não é, mas esse não é o ponto. Na verdade, é sobre sua experiência pessoal com ela e o significado que você lhe dá. E por mais que nossas reações sejam diferentes, sempre teremos algo para aprender. Com a arte, podemos narrar e lembrar de histórias, assim como explorar nossas emoções de uma forma que pouquíssimas coisas nos permitem. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor. Para concluir o segundo dia do nosso curso, eu deixo para vocês uma reflexão de uma das principais referências no estudo das artes, Ana Mãe Barbosa, que nos diz assim: a arte coloca a criança e o adolescente em suas emoções e também trabalha o lado racional. Como vemos então, a arte não é só para ser colocada nas paredes. Ela contribui para o desenvolvimento da capacidade de interpretação, porque você amplia então a sua inteligência e a sua capacidade perspectiva, que vai aplicar em qualquer área da sua vida, sendo que a arte ela estimula o desenvolvimento da inteligência